Mudar não é fácil, mudar exige. Então, quando a gente começa a pensar que vai mudar essa nossa estrutura de pensamento, mudar o estilo de vida que a gente vive e aí começar a ter a possibilidade de viver outro estilo, a gente realmente fica preocupado, a gente fica pensando o que eu vou fazer, como é que vai ser e tudo mais. No fundo, é, quando a gente se propõe a compreender essa lógica de pensamento, a compreender de onde vêm todos os processos, então a gente começa a ficar instrumentalizado, a gente começa a ter, no fundo, possibilidades de melhorar a nossa compreensão sobre nós mesmos e as coisas. Então veja, quando você olha para você e volta a buscar compreender, entenda, buscar compreender. Então eu tive estímulos externos que é, afetaram, mexeram comigo. Que estímulos, né? Então, sobre todos os aspectos, os estímulos familiares, né? Os estímulos dos amigos, da escola, do meio social onde nós vivemos. No fundo, a gente tem que entender que tudo isso cria, né, em nós alguns aspectos que vão tocando, né, nossas emoções e nossos sentimentos. Então, os estímulos que foram trazidos, né, e que para muitas pessoas certamente trouxe dor, né, trouxe mágoa, trouxe medo, trouxe angústia. Então, são estímulos, né? E, na verdade, nós absolvemos isso sem ter controle, sem saber que isso estava nos magoando tanto, porque no fundo era a realidade que tínhamos. Esses estímulos que foram criados lá na tenra idade, foram criados depois também, na adolescência, enfim, na nossa história, né? Hoje eles movem questões em nós. Muitas vezes nós sofremos uma questão, nós não sabemos que isso veio das nossas questões internas, né? Não sabemos que veio dos estímulos externos, e aí isso mexe em nós. Por outro lado, nós temos também os nossos estímulos internos, a leitura que nós mesmos fazemos da vida que levamos. E essa leitura, ela foi absolutamente moldada, ela foi absolutamente validada também na nossa infância, também em todo o nosso processo, em toda a nossa história. Então, quando a gente olha para a gente mesmo e observa, né, que temos questões que são nossas, que a gente lê de uma forma, que a gente se mobiliza internamente por elas, né, isso também são partes que vão gerar formas de pensamento. Então, o nosso modo de ler e compreender a vida, a nossa compreensão interna, ela também é fundamental para poder gerar pensamentos, para também criar questões sobre nós mesmos. Aquilo que somos hoje, aquilo que vivemos hoje é claramente, né, trabalho de todas essas forças, né? Tudo isso, os estímulos externo, interno e tudo mais, geram emoções, né? E essas emoções, embora seja um grupo pequeno, são de força, energia. Isso faz o movimento da nossa vida acontecer. Isso faz a estruturação da nossa vida acontecer. Então, nós olhamos para as emoções como algo que nos toma, né? Ela nos toma. Ela é fugaz, mas ela nos toma. Então, quando nos apercebemos, já fomos inundados por aquela emoção, né? É óbvio, existe controle disso, nós vamos falar mais disso, mas somos tomados por nossas emoções. Quanto mais nos conhecemos, quanto mais conhecemos os pontos onde somos pegos por essas emoções, quanto mais conhecemos as nossas emoções, mais conseguimos nos tranquilizar, mais conseguimos nos equilibrar novamente, mais rápido nós conseguimos fazer a transição, mas é preciso entender isso, entender dessas emoções, entender todos esses aspectos que
tomam a nossa vida.